a maneira de fazer o subsídio, né, de subsidiar os candongueiros seria talvez de duas maneiras. Uma delas seria dar um subsídio fixo para os candongueiros. Tipo, você trabalha e depois, talvez no final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês, recebe um montante, né? Para além do dinheiro que o candongueiro faz normalmente. A outra talvez seria a questão de transporte. Quando você vai... de combustível. Quando você vai comprar combustível, talvez já haveria aí uma redução no preço do combustível pelo fato de tu seres candongueiro. Ao perguntar, quando eu fiz a pergunta de como é que seria para delimitar o número de candongueiros que trabalham numa dada rota, eu disse que talvez seria, tipo, os experientes ou estudiosos nessa matéria iriam mais ou menos estudar o tráfego, né? O tráfego de candongueiros numa dada área, numa de passageiros, e talvez estimar quantos candongueiros é que deveriam estar em cada área. Uma pergunta se o Martin já fez uma calculação anual do volume financeiro, o valor deste mercado, hein? Eu acho que você tem suficiente informação para fazer uma estimativa. I'm just wondering if you could do a quick estimate with the data that you've already presented of the annual value of this subsector of this market, of the candongueiro market, because I think you have daily, you have the numbers there, and that would be very interesting because DW did a study on the water markets in Luanda several years ago and came up with a value of, quite, I think, a reasonably good estimate of the value of that market at the time, and it was about $250 million a year. I expect that you may come up with a larger number here, but I would like to see what that number is. That's just a question that you don't have to answer right now, but another comment that I'd like to make regarding Casimiro's first question is that, in fact, Development Workshop is co-financing a parallel project to this one in Nairobi on the matatus. And we're working with the Center for, the Institute for Development Studies at the University of Nairobi. And they're doing a parallel study. In Nairobi, the candongueiro market is much more regularized, much more, the government has already intervened and has explored or different options of taxation and subsidies. And I think that's what we need to look at, is where a local government has tried and sometimes failed in regularizing this market. Because the scale is very similar. I mean, I think there are many similarities between Nairobi and Luanda. And the data for, Martin's already in touch with the team working in Nairobi on this study. So I think it would be interesting to, at some point, organize a workshop where we bring the two studies together and compare results. So, yeah. Eu vou explicar isto em português. A primeira questão era a volta do valor global anual deste mercado dos candongueiros. E eu acho que o Martin já tem os dados necessários para fazer uma estimativa disso. So, acho que esperamos esta informação, pode ser interessante. Outro comentário que eu fiz é que o DW também está a cofinanciar um projeto, um estudo como Instituto do Desenvolvimento, Estudos de Desenvolvimento da Universidade de Nairobi sobre matatus, sobre o mesmo candongueiros em Nairobi. E o governo municipal de Nairobi
já tentou de implementar vários destes mecanismos de controle e subsidiar e controlar, e acho que há resultados que podemos comparar entre Luanda e Nairobi, que pode ser interessante. Eu tenho primeiro um comentário. As rotas definidas para os taxistas existem, só que não são aplicadas. Se calhar numa próxima oportunidade o Martin podia contactar a Associação de Taxistas de Angola. As rotas existem, foram definidas pelo governo provincial de Luanda e pela Associação de Taxistas, mas durante muito tempo elas não têm sido aplicadas. Mas tem também uma questão que é com relação à afirmação que o Martin fez, de que a maior parte das pessoas que conduzem carros próprios na cidade de Luanda são pessoas ricas. Eu queria perceber um bocado como foi que o Martin chegou a essa conclusão. Tiago mentioned that the routes that you mentioned, they do exist. So one of the solutions that you presented, they do exist. The only problem is that the candongueros don't usually follow them. And another thing that you mentioned is when you talk about people who drive their own cars in the road, so you mentioned that usually they are done by rich people. So he wants to know, how did you arrive to that conclusion? Well, I mean, I say rich, and I don't know if you've ever looked at the income statistics for the world, but I think if you make over, it's something like, if you make over 50,000 kwanza a month, you're like in the top 95% of the world's income. So when I say rich, it's relative, and it's based on the higher income brackets from the survey that DW did. That's how I would say rich. I don't know if you want to translate for everyone. Martin disse que quando ele referiu-se a rico, ele estava a basear-se numa literatura, né? Em que geralmente se você faz mais de 50 mil kwanza por mês, pode ser considerado entre o top 5%, né? Das pessoas mais favorecidas. Mundiais. não nacional. But I mean, they also, You are the one to choose. You are the one to choose who is gonna, because there are 3 people who want to talk. Obrigado, Lucas. Eu queria falar muito. Bom, primeiramente eu queria muito agradecer a apresentação. Acho que é um estudo brilhante, muito bem elaborado, foi muito bem conseguido. Eu, desculpa, chamo-me José Maria. Eu, mais do que fazer uma questão, eu acho que eu poderia, se calhar, antes dar algum contributo. Eu sinto que a problemática dos candongueiros aqui na cidade de Luanda é algo que não faz muito parte da política do governo da província, ou seja, do governo em geral. Quer dizer, eu sinto que é um negócio muito particular. Qualquer cidadão que queira investir, é uma forma do cidadão investir o seu dinheiro, se ele puder ir lá fora compra táxis, põe aqui e começa logo a fazer negócio. Não existe um controle muito efetivo daquilo que são as políticas a nível do governo da província ou do governo em geral, vamos assim dizer. Também, por outro lado, eu sinto que os candongueiros sofrem muito na mão das autoridades, porque se reparar na zona baixa da cidade, não existem paragens específicas onde eles podem parar,
para deixar pessoas e para recolher pessoas. Sinto muito isso na Baixa. Eles param em qualquer sítio porque não há locais específicos. Os poucos parques que havia ali na Baixa da cidade foram retirados. Estão a fazer prédios naqueles locais, então não há espaço. O espaço para o caminhoneiro parar para deixar pessoas ou para recolher pessoas são muito escassos. E se existem, são muito poucos. E na Baixa, principalmente, quase que não existem mesmo. Claro, apresentou aqui um problema do excesso de táxi que nós temos a nível de Luanda. Eu, como alguém que está a investigar essa área, eu gostaria de perguntar, sente que o colapso do excesso de táxi é para já ou ainda vai demorar algum tempo, esse colapso que vamos ver? E uma forma de regular, em vez de ser subsídios, por que não seria, por exemplo, o governo controlar a importação dos táxis, não é? Parar durante uns 5 anos, 4 anos, por exemplo, não entram táxis, viaturas para táxis, dar um tempo por forma a poder fazer esse controle, em vez de irmos já para subsídios e por aí fora, não é? Podia ser também uma opção. É tudo, obrigado. Yeah. First of all, we wanted to contribute, and the fact that there are like a lot of congestion. Usually, it's, for instance, if you go like to the Baixa de Luanda, for instance, there is no, or there are no like taxi stop stations. No, so yeah, and so there is no way they could actually follow the rule, since there is no way they could actually like there's no way for them to obey the rules. Like there are no bus station, taxi station, or kind of rail station, and so they only can stop inappropriately. Also, he mentioned the fact, I forgot one contribution, but yeah, the 2 questions he asked. First one was, instead of subsidizing taxes, why not controlling the importation of candomberos, for instance, so that we don't really go into subsidizing? A outra questão era, como alguém que está a fazer esse estudo, ele sente que o colapso da crise dos táxis do excesso é já agora ou é para o futuro, se é uma coisa breve ou uma coisa para mais tarde. E uma das medidas será essa que eu punho, controlar a entrada de táxis em vez de partir... O Kleber, Zé Miguel acha que tem muitos táxis, né? Não, de acordo com o estudo, temos cerca de 20 mil táxis. E é muito, ok. Mas isto não é necessário, parece que precisamos de 50 mil para o funcionamento. O Martin não disse que é mau de ter 20 mil, é uma observação só, não é uma crítica. Yeah. So that's really, can you just answer that as well, I think? Well, I think that subsidies are a really good way of doing it because it's not as controlling. So you're not saying that then nobody can buy a minibus in Angola, which you would have to do, I think, if you wanted to control the imports of Kandagera vehicles. But also because subsidies can, I mean, if it's implemented in this sort of way where they can actually benefit the end user. So the people that are really poor, that can't afford to use even Kandagera now, may have the option to use them, and they won't be so taxing on their livelihoods. I mean, the poorest of the poor, one of the biggest problems for them that we struggle to grapple with, or that I always struggle to grapple with, is that when they spend their money on transportation, it's a much larger percentage of their total money. You know, so they're spending maybe 35% of their salary a month on transportation. So if you can decrease that cost, then you're providing them with a bit of extra money. You're providing them with more spending money. And then I also want to push the self-subsidization agenda goal because if Kandagaras can control themselves, then they're going to remain, like, they're going to enforce themselves. They're not going to just fall apart again. They're not going to move off and start doing their own thing. Even if a subsidy ends, there's still going to be that organization. There's still going to be that where they're saying, okay,
we can't allow new guys on because there are too many buses on the road, so we don't want our drivers to be too aggressive, etc. Yeah. When you say self-subsidization, did you mean self-regulation? Self-regulation, I mean self-regulation. Sorry. Yeah, Martin disse que ele acha que apoia, né, suporta essa ideia dos subsídios, porque diretamente proibir a importação de carros seria muito controle, muita mão pesada do Estado no que o cidadão deve fazer ou não deve fazer. E a questão do subsídio é algo que não é assim tão, como é que eu posso dizer, não é uma grande intervenção. O cidadão não sente que o Estado está interferindo muito na sua vida, mas ao mesmo tempo ajuda as populações mais carenciadas, porque, segundo ele, há, por exemplo, pessoas muito carenciadas que quando vêm, por exemplo, a pagar 10%, talvez 15% do seu rendimento, é muito para eles, visto que já estão fazendo tudo. Thanks for the presentation. It's just one thing I wanted to add in terms of the whole Conangero thing. I think it boils down to education as well. In terms of a lot of the drivers, well, education and licensing, a lot of the drivers, they don't actually have driving licenses, or even if they have driving licenses, it's not quotation mark legit. So a lot of them that drive around, they've got proof, but like I said, it's not regulated. If we're talking about regulating condengueros, we need to look at regulating the system for them driving condengueros. On top of that, in terms of, I think what Tiago said, was it Tiago Jose about regulating so-called the condengueros that come into the country? It's also, if you go out on the road, you see condengueros that are 20 years old. If there's an accident with one of them, nobody's going to survive that. So in terms of regulations as well, you're talking about probably looking at health and safety. So you're talking about maybe seatbelts or something. Or you turn around and say, okay, a condenguero that's older than this age cannot be on the road. If we look at the West and other African countries that are trying to sort out their own transport systems, that's what they do. They turn around, like, if your car is over a certain age, you can't bring it on. They look at criteria. So if, in terms of regulating and even regulations, not just the government, like you said, but associations. If you want to join an association, your vehicle has to have this criteria, that criteria, and that criteria. Once it has that, then they can move forward. If we're using, or if we're bringing in so-called laws in terms of subsidies or anything else, and they're still using the same fleets that are on the road now, nothing is ever going to work. And even the whole thing about importing condengueros, at the moment you can import literally anything. You know, there's no regulation on, okay, it has to be like this, it has to have the safety measures or this and that. You can import anything, just paint it blue and white and stick on the road. And that's what literally is happening. So it's a case of regulating those bits and pieces first before anything else. And I think it could work. And then going down also to the fundamentals of transport planning. You know, we had a presentation a while back, and one of the things I said was, in Africa in general, well, Angola as well, everybody is more focused on urban planning, but nothing on transport planning. Transport planning is a niche bit of urban planning. You know, not every urban planner can be a transport planner. You know, so if they focus on that, educate school planners how to actually design, how to model, as you said, model the whole traffic system, the number of condengueros that need to get on the road, then things can move forward. Otherwise, everything else, nothing else is going to work. And infrastructure in terms of road, you know, you go down, drive around Angola, and the roads are ridiculous. If you're talking about, you know, sorting out the condengueros, you need to sort out the road first. If you sort out the road, then you can stick vehicles, you can stick larger vehicles on, you can put new routes, you can do all that. But if the roads are still bad, then everybody will still prefer to stay on the main routes that they can make as much money as possible. One thing, it's just a point of information, is that the reason the condengueros are here is that these are vehicles that are not roadworthy in Europe, yeah. So they're sold here as second-hand vehicles. So
by definition, they arrive in poor shape. Kamal não fez uma pergunta, apenas mencionou o fato de que quando se fala, por exemplo, de regulação dos canongeiros e tudo mais, tem se vê principalmente pela educação dos candongueiros, né? Como, por exemplo, o fato de muitos não terem passado por uma escola de condução, por exemplo, e muitos terem, por exemplo, são muito jovens, 20 anos ou 21 anos, carregar muitas vidas. Então, é importante que existam certos critérios para que não... Uma pessoa de 20 anos pode conduzir o seu carro, mas uma pessoa de 20 Mas anos... o carro é mais antigo do que o motorista. O motorista, sim. E ainda assim carregar, por exemplo, 15 ou 14 pessoas todos os dias, em cada viagem. Então é muito risco, é muita responsabilidade na mão de alguém que apenas saiu da adolescência, talvez. Então, e outra coisa que o Kamal mencionou, o fato de, por exemplo, em África ou em muitos países de África, não se fazer um plano de tráfego ou de trânsito, né? Faz tipo plano urbano, mas geralmente ignora essa questão, por exemplo, do trânsito, que é algo vital e muito importante para o crescimento da cidade. O Martin será destes profissionais, hein, com o urbanista do transporte, hein? Isto é a especialização dela. Hein? Temos uma grande esperança para o senhor. Eu sou o Nelson Paulo. Eu acho muito importante estudar os calongueiros, o mercado informal e também as quinglas. Acho que são os setores mais relevantes do mercado informal. Relativamente aos candongueiros, eu acho que o Estado podia estimular o investimento, e agora a partir de 2012, com o programa Angola Investe, um dos fundos que podia ser aplicado para melhorar a questão dos táxis podia vir das seguradoras. O Estado, na minha opinião, podia estimular para que os candongueiros evoluíssem para cooperativas de táxis. Acho que podíamos tentar explorar esse caminho. A outra ideia que me ocorre em relação a isto: bom, os candongueiros surgem nos anos 80, segundo nos disse, já decorreram 30 anos. Penso que precisamos fazer o percurso dos próximos 30 anos. O que é que vai acontecer? Quer dizer, perceber bem o que é que aconteceu de 80 até hoje e depois planificar os próximos 30 anos. Mas há uma informação também que eu tinha sobre os candongueiros, de que eles estavam aí à volta de 300 mil. Quer comentar um bocadinho isso? Acha que isso é um número completamente irreal? Yeah, he said that he has an information that there was like around 300,000. 300 mil candongueiros. Ou 30 mil. 300 mil. 300,000 viaturas, 300,000 candongueiros. Do you know anything about it? I think, I mean, the reason that I think that there are 20,000 is because Luanda is about double the size of Nairobi, and Nairobi has 12,000, and I think that the market in Nairobi is very well established. So perhaps they're more than 20,000. Perhaps they're even 30,000, but I don't think many more than that, because it wouldn't be viable in terms of the number of people that are moving around the city. Sim, o Martin acha que é possível que hajam um pouquinho mais do que 200 ou 20 mil, de que 20 mil táxis. Mas o estudo que ele fez foi comparando, por exemplo, com Nairobi. Nairobi tem um serviço de táxi ou candongueiros um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, estável, né, comparado com Angola. E fazendo algumas, né, comparações e analogias, estudos que ele fez, acha que a figura de 20 mil não está assim tão distante. Pode estar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não creio que seja 300 mil. Porque em Nairobi são registrados todos e contados, cada tem um número, só elas sabem exatamente o número. E, O que
questão da cooperativa, eu vim para cooperativas de táxi. Yeah, what do you think about like instead of like this one person, one canongueiro, one person, 10 canongueiros, instead of that kind of like organizing the canongueiros market in terms of cooperative, like maybe an association, a cooperativa? I think associations are good and organizations are good, but at the same time, you know, I feel that that one of the real benefits that canongueiros have and they give to people is that if you're a young guy, you're coming from a village or you have nothing in life, if you've got a driver's license, you can become a canongueiro driver, you know, and you can go and own your own canongueiro one day. So we must be careful about not making it too strict and controlling and too much like a business, like a formal business. It's good that it's informal, that it can change and shift all the time. Yeah, cooperativas são boas, mas dos perigos que se pretende evitar é não fazer isso muito formalizado. Tipo, o fato de ser comércio não completamente, um pouco livre para a entrada, né? Fácil para, por exemplo, ser canongueiro, é muito bom para a nossa juventude, porque se, por exemplo, tu vem da cidade, ou vem da cidade qual, como uma pessoa vem, de uma das províncias, né? E quer, por exemplo, não tem emprego, quer ter uma fonte de subsistência, consegue canongueiro, é uma empresa para ele. Então, se fazerem tipo cooperativas e tudo mais, já há grandes entraves para a entrada no mercado. Can I really say something in response? Okay. You said that association is good, but it could cause issues in terms of people coming into the market, right? But then you also said for self-regulation, associations are needed. So, no, associations are good, but it must be done in such a way that it's not too constrictive. You don't want the situation where one guy owns all of the canongueiros in a route and is in charge of that association in a sense.